Cara, você não sabe, eu ia gravar vídeo pro meu canal e aí eu comecei a gravar com aquela luz azul de fundo, sabe? Você que me acompanha aí já sabe que eu uso uma luz de fundo. E aí, cara, começou, ó, pode até ver que minha orelha tá meio vermelha aqui que eu fiquei nervoso, mas a minha luz aqui, cara, apagou a luz azul e aí parou de funcionar. Aí o que que eu fiz? Eu lembro que eu comprei essa lâmpada aqui pro meu quarto, meu escritório, né, na verdade, não é mais um quarto isso aqui, mas eu comprei essa lâmpada e ela vinha com o recurso de deixar a lâmpada branca normal e ela alaranjada pra espantar pernilongo, é um negócio assim. E aí eu falei assim, cara, quando na minha vida que eu vou utilizar uma luz laranja, né? Nunca imaginei na minha vida. E olha aí, estou usando pela primeira vez uma luz laranja no meu canal. Se você gostou, deixa seu like aí e fala, Lucas, usa, ficou maneiraço. Ou não, Lucas, ficou uma bosta, volta com a luzinha. Mas aqui, ó, não tá ligando, cara. Não tá funcionando. Vamos gravar o vídeo assim mesmo e depois eu me viro. Se você é novo nesse canal aqui, não tá entendendo nada, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Gomes, sou o dono desse canal aqui, que tá uma baderna hoje, né? Laranja o cenário, mas enfim. Hoje eu quero falar pra você um pouco sobre pressão. Pressão é um privilégio ou não? Pressão não é um privilégio, pressão é horrível. O que que a pressão contribui pra vida de alguém? Ou será que ela estraga a vida da pessoa, né? Eu selecionei esse tema de vídeo aqui no meu caderninho, nunca mostrei pra vocês, né? Mas eu tenho um caderninho aqui que eu vou anotando os temas dos vídeos que eu quero gravar. E eu tô sempre estudando aqui, né? O que que o pessoal gosta de consumir aqui no canal. Eu notei que o pessoal gosta bastante quando eu falo sobre o Exército Brasileiro. E aí, cara, se tem uma coisa que o Exército proporciona pra nossa vida é a tal da pressão. Para algumas pessoas isso pode ser ruim, para outras isso pode ser indiferente e para outras pessoas isso pode ser a melhor coisa da vida delas, que é o meu caso. Eu já contei isso várias vezes, falo para todo mundo, o exército foi bom para mim, o exército é bom para as pessoas, é o que eu acredito. E se você discorda de mim, não tem problema. Mas vamos lá. Eu não vou ficar fazendo mistério nesse vídeo, tá? Para mim a pressão é uma coisa boa. E por que que a pressão é uma coisa boa, cara? A pressão foi uma das coisas que mais fez com que eu crescesse na vida, sabe? E eu quero fazer um paralelo aqui para você de dois cenários. O primeiro cenário é você viver sem pressão nenhuma na sua vida. Ninguém te puxa para nada, tudo tá solto, você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem que fazer nada. E o segundo cenário é um cenário de extrema pressão, onde você é quase que obrigado a fazer alguma coisa. Cara, eu já vivi nesses dois ambientes. O primeiro ambiente é um ambiente onde eu podia acordar o horário que eu quisesse, eu poderia estudar ou não, porque não iria fazer diferença. Você que me conhece sabe, eu estudei em escola pública, então, cara, você vai na escola pública, se você responder chamada, você passa de ano, ninguém vai te cobrar nada. Se você for uma pessoa muito mediana, mais ou menos, nas provas, você já consegue passar de ano, então eu sempre fui esse cara. E, cara, ninguém tá te cobrando nada, a vida tá no mais ou menos, então você só vai deixando a vida te levar. Esse é o ambiente onde você não tem pressão. O que que esse ambiente te proporciona, né? No curto prazo, você é uma pessoa que, em tese, você é uma pessoa satisfeita com a sua realidade. Afinal de contas, nada tá te incomodando a ponto de fazer com que você faça algo. Então você vive aquela vidinha ali no mais ou menos. Só que no longo prazo, você vai começando a perceber que, de repente, você quer fazer uma viagem internacional, você quer falar um novo idioma, você quer frequentar lugares que você só consegue frequentar com dinheiro. Se você tem uma namorada, se você tem uma esposa, você quer proporcionar coisas boas pra ela, você quer ter uma boa casa. Cara, você quer ter uma vida boa. Isso é uma coisa que vem com a vida adulta, né? Na adolescência nem tanto, mas na vida adulta ela vem e vem forte, né? E aí, cara, quando você se depara com esse pack de desejos, né, que vem embutido em nós, que é ter uma vida boa, você começa a perceber que se você não fizer algo, você não vai conseguir alcançar esses objetivos. E você viver num ambiente de extrema pressão, eu não tô falando aqui de extrema pressão, vai, você viver num ambiente que te pressiona de alguma forma, faz com que você tenha que fazer algo. Esse ambiente, ele proporciona um crescimento quase que inevitável para você. Eu vou trazer a última empresa que eu trabalhei aqui como exemplo. Cara, era um ambiente de muita pressão. Não porque as pessoas eram ruins, mas porque a gente tinha metas muito audaciosas. Todo ano a empresa queria dobrar de tamanho. Então você pensa, a empresa tem uma faixa de faturamento ali, sei lá, de 1 a 2 milhões no ano. Aí ela vai lá e fatura 2 milhões no ano. No outro ano, ela quer faturar 4 milhões. No outro ano, ela quer faturar 6. Aí você fala, não, Lucas, mas tá certo isso aí. Você que pensa, meu amigo. Você já empreendeu? Você já abriu uma empresa na sua vida? Você já teve essa experiência de contratar pessoas, liderar time e, cara, abrir mercado, vender? Cara, é uma coisa desafiadora pra caramba.
caramba, assim. Uma empresa de um porte de 2 milhões ao ano é completamente diferente de uma empresa que fatura 20 milhões ao ano. Uma empresa que fatura 20 milhões ao ano tem um nível de complexidade muito maior do que uma empresa que fatura 2 milhões. Então, uma empresa onde o CEO, que é a pessoa que manda naquela operação, que é o diretor que está à frente de tudo, ele coloca metas audaciosas e todo mundo tem que se empenhar para alcançar essas metas, é um ambiente de extrema pressão. E no exército não é diferente. Cara, você chega ali do seu jeitão, né? Do jeito que você foi criado pela sua mãe, pelo seu pai, e de repente você chega num ambiente que tem um conjunto de regras que você precisa seguir. Por quê? Porque naquele lugar existe ordem, existe hierarquia e disciplina. Então, você precisa se adequar àquele ambiente. E é desafiador pra caramba também. Eu lembro que uma vez, eu tenho uma dificuldade com memorização, tá? Eu lembro que uma vez o sargento falou assim, ó, vocês vão decorar a canção XPTO, já nem lembro mais qual que era a canção. Isso aconteceu mais de uma vez, é por isso que eu não sei qual que é. Vocês vão decorar a canção tal, e cada um de vocês vai cantar pra mim a canção, porque amanhã vai vir o general de sei lá das contas aqui e a gente vai ter que se apresentar pra ele. Alguma dúvida? Aí todo mundo, não senhor. Cara, e eu fiquei lendo esse papel o dia inteiro, e o sargento ia um a um. Errou a canção, volta. Errou a canção, volta. Próximo. Aí ia lá o cara tentar. E ficava. E o sargento não tava com pressa de ir embora, velho. O sargento não queria ir embora do quartel. E todo mundo de saco. Sabe quando você tá com as malinhas prontas pra voltar pra casa? Você fala, não, vou pra casa hoje. O sargento não queria liberar. Maluco, eu tive que aprender a canção, você acredita? Pra eu ir embora pra casa. E eu só aprendi essa bendita canção porque eu estava sendo pressionado. Porque senão eu não iria aprender. Porque primeiro, eu tenho dificuldade em memorizar as coisas. Segundo, aprender canção é um saco. Ninguém gosta de aprender canção. E terceiro, o sargento era ruim. Nossa, sargento botava pressão na gente até o talo. Lá ele. Curso de CFC, curso de formação de cabo. Cara, era pressão o dia inteiro. Eu lembro que eu saía do serviço de guarda, virado no giraia, numa escala um pouquinho mais apertada, assim, sabe? Não vou falar que era escala 1 por 1, que senão eu tava mentindo. Mas era uma escala assim, sei lá, 3 por 1. Não, 4 por 1, vai. Aí os caras já falam, nem tinha pressão, então 4 por 1 é fogo. Mas beleza. Cara, você saiu da escala. Serviço, você fica como? No sanhaço. Chegava no alojamento e os caras, Gomes, vai se arrumar porque o CFC vai entrar em forma e vai fazer sei lá o quê. Cara, eu ia virado no giraia também. Era muita pressão. E no curso de formação de cabos, eu sempre falo isso. Você tem a opção de desistir a qualquer momento do curso. Ninguém tá te obrigando a ficar ali. E eu era uma pessoa que eu não queria engajar. Eu não queria ficar no quartel. Por muitas vezes passou na minha cabeça, cara, a questão de querer desistir do curso de formação de cabos. Eu falei, cara, quer saber? Eu nem vou ficar aqui mesmo. Por que que eu vou ficar me esforçando assim desse jeito, sabe? Isso vinha na minha cabeça o tempo todo, cara. Só que aí o sargento vinha me ajudar. O que que o sargento fazia? Ele vinha tentar fazer eu desistir. E aí ele ficava falando na minha orelha, o que você tá fazendo aqui? Tem que ir embora daqui, não sei o que e tal. Aqui não é seu lugar. Pede pra sair. É bem umas paradas assim. E aí, como eu sou teimoso, cara, eu falei, não, esse cara não vai fazer eu desistir do curso nem a pau. E aí eu ficava lá, entendeu? Eu acho que se ninguém tivesse dito nada, eu tinha desistido. Mas como foram lá falar, eu sou teimoso, eu falei, não, agora eu vou ficar até o final do curso. Os caras estão querendo fazer eu desistir. E eu sabia. Quem desiste do curso, depois é zoado pelo resto do ano. É melhor nem entrar no curso. Se você tá no quartel e tá pensando em fazer o curso de formação de cabos, que eu acho que já tá até rolando. Se você já entrou, não sai, hein? A galera vai te zoar. Mas enfim, até cheguei a conversar aqui com o chat GPT, pode ver aqui, né? Eu perguntei pra ele, por que que a pressão é um privilégio? E ele trouxe pra mim, ele falou assim, olha, pressão só existe onde há responsabilidade. Beleza, isso é verdade. A pressão revela seu potencial oculto. Sem pressão não há crescimento. A gente falou aqui sobre pressão e crescimento, né? Mas eu quero pegar esse ponto aqui, né? A pressão revela seu potencial oculto. Mas eu quero pegar outro ponto disso aqui. A pressão revela as pessoas. Isso é um fato, cara. Eu lembro que no meu time, eu trabalhava com equipes remotas, né? Eu era líder de área, eu era head de marketing. Sempre que eu queria testar alguém para saber se essa pessoa tinha que ficar no meu time ou não, eu colocava pressão nessa pessoa. A pressão era um método para eu descobrir se essa pessoa ela tinha que trabalhar comigo ou se ela tinha que sair. Por quê? Porque é quando você pressiona a pessoa que você descobre verdadeiramente quem que ela é, entendeu? Infelizmente é assim que as coisas funcionam. A pessoa senta na sua frente, ela faz uma entrevista com você e ela fala, eu sou isso, eu sou aquilo, porque o meu currículo é tal, e porque eu me formei não sei na onde, e porque eu fiz aquilo outro, e porque fulano precisou da minha ajuda, e eu fui caridoso. Aí você fala, beleza fulano, meus parabéns pelo seu
excelente currículo. Bora trabalhar? Colocava a pessoa pra trabalhar comigo. E eu não sou esse líder carrasco, tá? Antes que tu pense, eu não sou essa pessoa carrasca. Mas, se tem uma coisa que eu sei fazer, cara, é botar gente pra fazer coisa, entendeu? E aí eu socava a demanda na pessoa, socava a demanda. Bicho, de duas uma. Ou a pessoa se embananava toda nas entregas, tá? Não conseguia entregar, e aí essa pessoa tinha que sair por produtividade muito baixa, porque o que acontece no remoto? A pessoa tem o seu projeto, e ela tem mais uns 10 projetos, e ela fala, não, eu vou ficar full time com você. Aí quando você ia ver na prática, essa pessoa não tava nem 10% do tempo dela com você, porque ela participava de reunião, e era esse o tempo que ela dedicava pra você, e todo o resto do dia ela ficava produzindo pra outras pessoas. Então, eu botava pressão nessa pessoa, e aí, na maioria das vezes, a pessoa pedia pra sair, tá? Ela falava, ó, tava pensando bem aqui, eu tenho outros projetos, aí eu vou ver o que eu vou fazer, mas por enquanto é não. Então, beleza. Aí eu já descobria quem que tinha que ficar no meu time. Resultado disso, cara, só ficava quem realmente era muito bom, tá? O meu time, eu falo isso até hoje, eu vou falar pro resto da minha vida. O meu time era muito fera, cara. Mas eu vou te falar, era um time fera porque eu testei todos eles, 100% deles. E como é que eu testei essas pessoas? Eu testei com pressão. Foi exatamente assim que eu fiz. E aí vem o ponto, né? Sem pressão não há crescimento. Isso é um fato, cara. Às vezes a gente reclama de um ambiente de extrema pressão, né? Porque, que o meu chefe, porque meta, porque não sei o quê. Mas, cara, se você for parar pra analisar, os momentos que você tá vivendo sob pressão ali, é os momentos que você mais cresce, é os momentos que você mais aprende, é os momentos que você mais evolui. E sem essa pressão, a sua vida vira aquela coisa mais ou menos. Então, se você não é disciplinado o suficiente pra se pressionar, pra colocar você mesmo pra fazer as coisas, cara, se insere no ambiente de pressão, que as pessoas vão te colocar pra correr, entendeu? E aí tá aqui. Pressão é um sinal de que você está jogando um jogo relevante. Isso é um fato, cara. Olha o que eu falei no começo do vídeo. Eu trabalhava numa empresa que crescia 300% ao ano. Fala pra mim, quantas empresas que você conhece que cresce 300% ao ano, 3 anos seguidos? Eu fiquei lá 2 anos, né? E aí a empresa no ano anterior já tinha crescido 300%. Que empresa que você conhece que fica assim, mais do que dobrando de tamanho? São muito poucas. Então, se você tá inserido nesse ambiente, cara, você vai receber um reconhecimento acima da média. Por quê? Porque você tá produzindo acima da média. E o mercado como um todo enxerga isso, sabe? E as pessoas falam, cara, aqueles caras ali são brabos. Olha o trabalho que eles estão fazendo. Olha como eles são bons. Você é louco, não tem como competir com esses caras. Então, quando você tá em um ambiente de pressão, significa que você tá jogando um jogo relevante. É bem provável, tá? E tá aqui. Os melhores do mundo convivem com pressão constantemente. Atletas olímpicos, líderes, artistas, empreendedores, todos vivem sob pressão. Mas é justamente por estarem em posições de impacto que sentem isso, ou seja, a pressão é o preço que se paga por jogar em alto nível. Tá aí, uma outra verdade. Eu acabei de falar sobre isso, né? No último vídeo do canal aqui eu falei, né? Por que ex-militares e atletas costumam se destacar no mercado de trabalho? Justamente por conta disso. Porque eles vivem sob pressão, entendeu? E a pressão exige disciplina. Pressão e disciplina andam juntos, assim, de mãos dadas. E aqui em sexto lugar, a pressão é uma oportunidade de provar para si mesmo do que você é feito. Não sei se para isso precisa de alguma prova, se você precisa, eu te digo, você é feito de carne e osso. Mas eu entendi aqui o que o GPT quis dizer. Cara, muitas vezes a gente desmerece o nosso próprio potencial, né? A gente acha que a gente não pode fazer alguma coisa porque a gente não dá conta, porque não vai, e lá. Vou te falar, essa semana agora, pra mim tá rolando desbloqueio e eu nem tô estudando com o Pablo Marçal. Eu sempre fui o cara que não gostava de vender. Sempre fui esse cara. Não gostava. Falava de vendas comigo, cara. Eu passava longe. Até falava pra minha mulher, eu trabalhei no shopping uma época e às vezes o vendedor falava assim, eu vou no banheiro e já volto, você cuida da loja aí? Aí eu pensava assim, não, beleza, pode ir lá. Cara, o momento que o vendedor ia no banheiro, eu cruzava os dedos, eu falava, tomara que não entre nenhum cliente nessa loja, porque eu não sei vender, eu não sei falar com as pessoas. E aí, bicho, às vezes entrava cliente, e às vezes entrava mais de um. Eu começava a me tremer todo, cara. Começava a me tremer, começava a ficar suado. E aí, cara, o vendedor voltava e assumia o atendimento, e eu subia pro estoque, e eu falava, bicho, que coisa é vendas, né, cara? Eu não gosto de vender, não gosto de vendedor, não gosto dessas coisas. E essa semana eu estou me provocando, me lançando em um desafio. Eu vou começar a vender para minha empresa, olha só. Vender mesmo, diretamente, eu conversando com o cliente para vender. Por quê? Porque eu entendi que eu, como dono do negócio, eu como um dos fundadores, eu preciso estar na linha de frente para ouvir o meu cliente. E aí eu vou fazer esse teste. E olha só, eu não tô me sentindo pressionado dessa vez, eu me sinto muito mais capacitado, me sinto muito mais preparado para assumir esse desafio. Só que eu mesmo coloquei esse desafio para mim, entendeu?
entendeu? Não foi alguém que chegou em mim e falou assim, ó, vende aí. Não, eu falei assim, cara, eu vou começar a vender. Joga umas calls aí pra mim que eu vou fazer call com os clientes. Então, você viver em um ambiente de pressão vai fazer com que você, aos poucos, comece a gostar da pressão, cara. Eu vou te falar, eu sou uma pessoa que hoje, eu gosto de pressão. Eu gosto de viver sob pressão. Eu acho que a pressão, ela oxigena a minha vida, sabe? Você ter uma meta pra trabalhar, você ter um objetivo na sua vida. Cara, é muito melhor do que você viver sem objetivo, sabe? É muito melhor do que você viver sem nenhuma meta. Eu não sei se você concorda comigo. Se você discorda, comenta aí. E se você concorda, também comenta. Eu gosto de ler os comentários e eu sempre respondo todos. Todos não. Se eu falar que eu respondo todos, eu tô mentindo. Mas eu respondo a grande maioria dos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal. Eu vou continuar a série de vídeos aqui falando sobre exército, falando sobre disciplina, carreira profissional, que as coisas que eu gosto de falar, tá? E aí, se você se identificou com esse conteúdo, bom, não esqueça de deixar aí o seu incentivo, que é o like, beleza? Faça isso agora e eu te vejo na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 19 horas. É isso aí, tamo junto e até mais. Falou!